Então, vamos dar início à nossa reunião da Associação Médico Espírita Mato Grosso do Sul, hoje com um dia muito especial, agradecendo a presença dos amigos que estão aqui para trazer sua experiência da viagem para a África e também dos amigos espirituais que vêm para nos intuir, nos auxiliar, evocar em cada um de nós os nossos sentimentos mais nobres, mais profundos, para que nós possamos seguir nosso trabalho na Associação Médico Espírita com o ideal médico espírita cada vez mais elevado. Nós sabemos que do tripé, pesquisa, divulgação e assistência, a, a Fraternidade Sem Fronteiras tem sido um, um alicerce muito grande em que nós da Associação Médico Espírita temos a oportunidade de auxiliar e que tem um papel fundamental ainda nas populações que vivem abaixo da linha da miséria. Então, agradecemos pela oportunidade que nos foi dada por essa instituição, para que nós possamos participar, cada um dentro das suas possibilidades, mas com os corações abertos e cheio de vontade de fazer a diferença. Que nossa reunião possa ser muito harmoniosa e que todos que estão aqui conosco se sintam convidados, não só hoje, mas todas as quintas-feiras nesse horário, para participar conosco dessa comunidade, dessa irmandade, que é a Associação Médico Espírita. Que Jesus nos ilumine e abençoe a todos. Assim seja. Algumas pessoas não conhecem, então, só para situar, antes da gente mostrar as fotos da nossa viagem, essa viagem, então, foi pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras, e aqui eu trouxe uma foto do site, que são os inúmeros projetos que eles têm. Eles têm vários projetos, né? São vários projetos pelo mundo todo, de acolhimento, né? Frente de trabalho deles. Essa nossa viagem para a África foi dentro do projeto Nação Ubuntu, ou Ubuntu, né? Nação Ubuntu. Esse projeto da Nação Ubuntu, para vocês terem uma ideia da localização, fica no Malawi, praticamente aqui no sul da África, né? É o quarto país mais pobre do mundo, e esse campo de refugiados fica a uns 50 quilômetros da capital, Lilongwe, tá? Esse campo de refugiados, ele foi fundado em 1994 pela ONU para acolher os refugiados do massacre de Ruanda, onde mais de 1 milhão de pessoas, de africanos morreram nessa guerra. Atualmente, tem mais de 50 mil pessoas dentro desse campo de refugiados. Bom, também para quem não sabe, o significado de Ubuntu ou Ubuntu é eu sou porque nós somos, né? Esse que é o significado, por isso que foi escolhido esse nome para a nação Ubuntu. Nesse campo de Dzaleka, o que a gente viu? Primeiro que não há comida suficiente para as pessoas que estão abrigadas dentro desse campo. Oi, Angélica. Não há infraestrutura mínima, básica, não tem água encanada, não tem esgoto, não tem rede elétrica, não tem escolas, não tem oferta de trabalho. Pouquíssimas crianças e jovens têm acesso à escola. E os refugiados não podem sair do campo para trabalhar, porque eles não têm cidadania do Malawi. Então, na verdade, é quase como uma prisão, né? Quase uma prisão. Então, esses dois são os fundadores, né, são a base desse trabalho. Aqui o Wagner Moura, que é o fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente tem a alegria dele ser sul-mato-grossense, né, campograndense, e a Clarissa, que é a esposa dele, e os dois conduzem esse trabalho, moram já lá, né, nesse local, na frente do campo de Dzaleka, fazem um trabalho incrível, né, que a gente teve a oportunidade de conviver. E eles estavam lá com a gente o tempo todo, durante a nossa estada lá.
Então, esse aqui são a visita do campo, tá? Essas são imagens do campo de Desaleco, para vocês terem uma ideia do que é que a gente vê quando a gente entra dentro do campo, né? A gente vê aí uma quantidade enorme de crianças, pessoas que ficam pelas ruas, né? Ruas que não tem esgoto, você pode observar, não tem estrutura nenhuma, não tem água encanada, não tem nada. Olha a condição do solo, né? O solo é extremamente seco, muito difícil imaginar ali como fazer plantar, né? Como plantar qualquer coisa. O solo é bem hostil, né? Então a imagem que a gente tem lá dentro é isso, né? Assim, sem verde, sem estrutura nenhuma, as pessoas todas colocadas pelo chão, jogadas pelo chão, vivendo a vida ali nessa situação, né? Muitas, muitas, muitas crianças. Olha a imagem, né? Esgoto, né? A céu aberto. Isso aqui é uma quantidade mínima de comércio que tem ali logo no início do campo, mais para dentro não tem. As pessoas moram em barracos minúsculos, né? Com estrutura, sem estrutura. Às vezes são até barracas, ó que eles ficam, às vezes, anos morando né, com essa estrutura. Então, no primeiro dia, né, a gente foi levado a fazer nosso passeio pelo campo. Primeiro dia do nossa estada lá. Então, essa aqui é nosso passeio pelo campo de Jaleco. Um monte de ruelas, um monte de cubículos, cada portinho uma família, e a família basicamente é uma mulher e muitas crianças, muitas, muitas, muitas crianças. Porque na cultura deles, a mulher tem que engravidar muitas vezes, ela tem que estar constantemente tendo filhos, né? E o homem não é responsável, né? O homem não é responsabilizado pelos filhos. Então, o homem ou foi morto na guerra, ou vai embora pela situação, né, de fome, e a mulher que fica com as crianças. Olha aí, ó, a gente estava passeando pelo campo, eu fiz algumas fotos, e dentro das casas, a situação que a gente encontra é essa aqui. Então, essa aqui é uma colega de Curitiba, que é oftalmologista, que estava na nossa caravana, e essa senhora tinha aí essa quantidade de crianças, tinha até um bebê aí de colo que não é dela, é de uma filha dela. Então, alguns já são netos e filhos. E a casa dela, basicamente, é isso aí que a gente está vendo. Não tem um móvel, não tem água encanada, não tem uma cama, não tem eletricidade, não tem nada. É isso, é só esse espaço onde eles ficam sentados aí passando a vida. Então, no canto, assim, você vê um local onde eles queimam carvão, onde eles cozinham, e nada mais. Essa mulher aí estava 2 dias sem se alimentar. Nesse dia estava frio, estava em torno de 10, 12 graus, e olha a situação de roupa das crianças, né? Descalças e com roupas, esse menino aqui com a roupa esfarelando, né? Então deu muita pena, né? Muita, muita pena. E como elas não têm emprego ali dentro, elas não têm como conseguir renda nem alimento, né? A ONU dá para eles US$ 5 por cabeça por mês, e não é todo mundo que consegue receber esse benefício. Muitas das mulheres, que não é o caso dessa, mas muitas têm que se prostituir. Então, os malauianos entram dentro do campo e elas se prostituem, fazem programa para ter algum, algum dinheiro para comer. Então, é uma situação bem, bem difícil mesmo que a gente viu lá. E imagina, com todas essas crianças há 2 dias sem se alimentar já. E aí a nossa colega padrinhou essa mãe, e essa mãe vai participar do projeto. Depois eu explico melhor o que é esse apadrinhamento, tá? Aqui, ó, essa mãe, durante a nossa entrada, a nossa passeio pelo campo, ela ficou o tempo inteiro andando atrás da nossa caravana, pedindo, pedindo que a gente fosse ver onde ela estava, para ver a situação que ela estava. E aí a gente chegou até esse local, que é uma igreja, e nessa igreja, quer dizer, ela não tem nem aquele barraco, ela não tem nada. E nessa igreja tinha várias pessoas, e ela era uma das pessoas que estavam albergadas nessa igreja, pedindo também, implorando um apadrinhamento para que ela possa
ir para dentro do projeto, né? E aí eu falei para ela que ia apadrinhar ela, a situação, ela se joga nos pés da gente, quando implorando para a gente, quando a gente fala que vai ajudar, é uma situação dramática, dramática mesmo. E eu fiquei até constrangida dela se jogar no meu pé, porque a sensação que eu tinha é que eu que tinha que jogar no pé dela, de ver a situação que ela estava passando, o desespero de fome e tudo, né? Então, essa foi a mãe que eu apadrinhei. Aqui, ó, a nossa querida Camila, que está aí, né, assistindo. Essa aqui foi a mãe que a Camila apadrinhou. No dia que visitou a mãe Essa mãe tem 19 anos. Se a Camila quiser fazer algum comentário, fica à vontade aí, Camila. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, gente, fica à vontade. Essa mãe tem 19 anos e também estava implorando um apadrinhamento para poder fazer parte do projeto, para elas poderem sair da prostituição, né? E então esse é o dia que foi feita a visita, e aí no outro dia, quando ela já foi para o projeto, veja a diferença, a alegria, né, a felicidade quando a pessoa recebe algum auxílio, né? Que ela possa ter alguma possibilidade de ajuda. Essa aqui é uma outra família que foi apadrinhada por essas duas colegas, né? A Dermato, essa moça, acho que ela é clínica, não, ela não era clínica, é nefro, que fazia parte do nosso grupo. Elas apadrinharam, essa família também não tinha local para morar, elas estavam temporariamente nesse espaço aí cedido, aguardando futuramente algum espaço para morar. E é isso, a vida deles é isso, ó, você veja uma esteira para deitar e nada mais. A vida deles se resume a isso, né? E aqui a mãe, a filha já grávida e um monte de criança. Então, todo lugar que a gente vai, a gente encontra mulheres e muitas crianças. Porque na cultura deles, a mulher que não engravida, ela é considerada, ela é colocada à parte da sociedade. Ela é considerada assim como alguém que não tem pertencimento. Então, elas têm uma necessidade muito grande de se manter engravidando, né? Bom, então aquele primeiro dia foi o nosso passeio pelo campo. Depois, à tarde, nós fomos conhecer os projetos de dentro já do Fraternidade. A Fraternidade construiu na frente do campo de Zaleco um espaço onde eles têm lá as oficinas de agrofloresta, que colocam mães do campo para trabalhar, que é o apadrinhamento que depois eu vou explicar para vocês. Construíram escolas para as crianças, tem oficinas de biocarvão, de costura, de produção de sabão, e tem ali o atendimento médico, as caravanas de saúde, que eles têm várias ao ano, né? De médicos, dentistas, fisioterapeutas, todo o pessoal que trabalha na área de saúde, né? Então, aqui a gente já está entrando dentro do projeto. Esse aqui é o, é o psicossocial que eles falam, onde as pessoas chegam para pedir ajuda. Então, quando chega a caravana, que as mães sabem que vão chegar muitas pessoas e potenciais apadrinhamentos, elas vêm, né, ficar ali, pedir ajuda, pedir auxílio. Então, a gente anda ali pelo projeto e o tempo todo elas estão ali olhando para a gente, pedindo, implorando alguma coisa, né? A gente fica até com o coração apertado, né? Sabendo, essas mães não são acolhidas pelo projeto, essas mães só têm US$ 5 para viver o mês, né? Para se alimentar. Então, existe uma demanda muito grande dentro do projeto. O projeto consegue apadrinhar 800 mães. Agora, vocês imaginem que em 50 mil pessoas, quantas milhares de mães que tem ali aguardando algum tipo de ajuda do projeto. Esse aqui é um espaço no centro do projeto, que é um espaço de religiosidade, de espiritualidade, onde todo dia, 7h30 da manhã, eles fazem é como se fosse um culto deles, né? Porque eles são evangélicos, né? A grande maioria deles são evangélicos, e eles fazem as orações com muito canto, com muito instrumentos, né? Bastante batuques, mas é muito, muito bonito, com bastante oração, e a gente participava todos os dias, né? 7h30 da manhã a gente participava, até as 8h30 da manhã dessa abertura dos trabalhos deles, né?
A gente teve a oportunidade de, no meio da nossa visita, receber a visita do Andrei no trabalho, né? Ele estava chegando com a caravana de espiritualidade e foi muito bom que conseguimos ter algumas conversas, né? Alguns bate-papos espirituais aí com o Andrei também lá. Estão ainda dentro do projeto, do que a gente viu lá, as escolas, né? Então, está aqui, as crianças recebem não só escolas, como 2 refeições ao dia. Aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: a gente entende refeição, né? O que a gente entende por refeição é aquela coisa equilibrada de carboidrato, proteínas, né? Frutas, né? Lá a refeição deles é só essa papa aqui de um mingau que é feito de milho. É basicamente isso, e às vezes eles têm algum legume que ele acompanha que parece uma couve. Então, as crianças que participam aqui da escola, elas recebem 2 refeições ao dia desse alimento. Basicamente, o que a gente viu que eles se alimentam é isso. Todos os dias eles comem isso. Lá não tem frutas, carnes à disposição. Teve um dia que, no nosso projeto lá, no nosso atendimento, eu e a Angélica, as nossas tradutoras chegaram com um potinho assim de isopor, todas faceiras, hoje vai ter festa, nós vamos comer um negócio especial, né? E esconderam lá na nossa mesinha. Quando terminou o atendimento, elas se reuniram faceiras para comer. E aí elas abriram e era um arroz branco, o arroz que tinha sobrado da nossa refeição. Porque lá não tem geladeira, né, gente? Não tem geladeira em lugar nenhum. Então, tudo que se prepara se alimenta, né? Não se desperdiça nada. E elas conseguiram ganhar um pouquinho de arroz. E eu disse para elas: nossa, mas é arroz. Eu falei para elas. Né? E elas disseram: sim, a gente come arroz cada 5 anos, só quando tem festa. Nós não temos acesso a isso. Então, para a gente ter uma ideia do que é a realidade deles, né? As nossas tradutoras. Aqui são as, as plantações, né? Tem várias mães, o projeto de Mães do Campo é trabalho para elas eles chamam de machambras, mas são, né, roças de produzir alimentos. Hoje já tem uma produção bem grande, tem várias machambras já, tem um trabalho, essas 800 mães trabalham nessa, nesse, na produção de alimentos. As oficinas de biocarvão são muito importantes porque não existe gás, né? Não existe fogão, nada, nem elétrico, tudo é aquecido por carvão. Então, para cozinhar, precisa de carvão, para ferver uma água, precisa de carvão, né? Então, eles produzem biocarvão para também ajudar, para fornecer para os refugiados também. Também tem uma oficina lá do projeto, uma oficina de móveis, assim, de carteiras, que produz para eles mesmos, e a ideia eu nem sei se eles vendem para fora, mas acho que a ideia sempre é expandir e criar mão de obra e criar renda para o pessoal, né? A gente viu lá também uma biblioteca, né? Essa é a Clarissa, estava explicando para a gente o projeto, uma biblioteca para eles. Aqui também a oficina de sabão, né? Onde eles produzem sabão. Imagina num local onde não há nem alimento, nem comida, não há nada para higiene, não existe desodorante, shampoo, sabonete, nada disso. Então, essa distribuição, essa produção ajuda a distribuir para as pessoas e também trabalha noções de higiene mínimas para eles, né? Que eles não têm acesso a nada disso, né? Aqui uma imagem da escola, das crianças na escola. A mãe que é apadrinhada para trabalhar no campo, ela ganha direito a levar 2 crianças para a escola. Então, são 2 crianças que vão ter escola e 2 refeições ao dia. Então, para ela significa muito. E, além disso, elas recebem em torno de 30, US$ 40 cada uma. Eu não tenho imagens da oficina de costura, mas a oficina de costura é um espaço muito, muito bonito, muito bacana, onde elas produzem bolsinhas, mochilas, saias, camisas com tecidos locais, né? E eu só tenho essa imagem da Ana. A Ana, essa menina
maravilhosa, ela tem 15 anos, ela é filha da oftalmologista e ela foi acompanhando a mãe nesse projeto. E ajudou um monte, ajudar a organizar fila, buscar remédio, ajudava a gente com um monte de coisa que a gente precisava, porque a gente precisa de apoio, né, no atendimento. E aí, ainda no final, elas fizeram uma compra imensa dos produtos lá da oficina de costura para ajudar. Essa, para vocês terem uma ideia, só essa oficina de costura consegue construir uma casa por mês para um refugiado. Então, todos os trabalhos lá são muito importantes. Bom, então esse primeiro dia foi a nossa visita, e aí a gente começou a caravana, propriamente dito, né? A coordenação foi do Marcelo, tínhamos 17 médicos, 4 estudantes de medicina e 6 outros profissionais, inclusive a Ana, que era uma estudante de ensino médio, né? Então, aqui uma imagem da entrada do projeto, alguns caravaneiros aqui, está aqui o Pato, está aqui a Camila que está junto com a gente, né? E, e o Marcelo. Então, além do pessoal que participou da caravana, né, teve também um monte de remédios e de malas e de coisas e de produtos que nós carregamos. Então, eu achei algumas fotos aí para mostrar para vocês. Basicamente, as nossas malas de bordo, de dentro de mão não, mas as de bordo, praticamente todos nós carregamos medicamentos, levamos medicamentos. Imagina, isso aqui é creme vaginal, quantidade de creme vaginal que a gente levou, antibióticos, a oftalmologista levou uma quantidade imensa de produtos, a dermatologista. Então, a gente tem que levar tudo que a gente vai utilizar. Essa aqui é a casa do caravaneiro, é um pouco mais, um grupo um pouquinho maior aqui da caravana, que já está aparecendo a Angélica aqui do meu lado, né, Angélica? E aqui à esquerda está o professor Wagner, que é professor, foi professor meu na Escola Paulista. Foi uma alegria ter ele lá, porque ele levou um ultrassom, depois vou mostrar uma imagem para vocês. Essa aqui é a fila de manhã, às 5 e pouco da manhã, o Marcelo saía para fazer a caminhada, ele bateu essa foto do pessoal já na fila, uma fila imensa que se formava daí para frente, em busca desse atendimento. Esse aqui é um pouquinho da equipe. Aqui são alguns enfermeiros que têm formação na área médica e que, quando vieram para o campo de refugiados, não tem condição de exercer a profissão, mas aí o Wagner, identificando essas pessoas, convoca eles para trabalhar no projeto, né? Então, são algumas pessoas, alguns enfermeiros que davam apoio para a nossa equipe, e aqui o professor Wagner com o ultrassom portátil que ele levou, que ajudou um monte. Então, a gente tinha possibilidade de fazer ultrassom, já que a gente não tinha nenhum outro exame, né? Não tínhamos exame nenhum lá para fazer. Aqui é a farmácia, também não tem foto da farmácia toda, isso aqui é só um cantinho da farmácia, para vocês terem uma ideia. Isso aqui eu acho que é menos de um terço de tudo que foi levado de medicamento, né, Beira? E a Camila, a Thaís, a Laís, o pessoal que organizou essa farmácia para a gente. Então, o pessoal que não era médico ajudava muito a gente com essa organização, com esse apoio para a gente. Então, a gente prescrevia o medicamento, o paciente passava ali e já pegava os medicamentos. Aqui a dermatologista atendendo, né? Atendendo o pessoal albino que precisa, né? De proteção, né? Lá tem vários albinos que precisam de filtro solar, de todo tipo de proteção. Essa aqui é uma menina que eu atendi, que eu achei ela muito linda. Falei para ela: desculpa, você é muito linda, vou bater uma foto sua. E aí ela permitiu. É esse olhar, né? Essa resignação, né? É esse amor que a gente vê nos olhos deles, que toca muito a gente, né? Que emocionava muito a gente, né? Aqui é uma foto do pessoal aguardando atendimento de pediatria. Aí o Beraldo atendendo, a mãe, sempre assim, uma mãe e muitas crianças. Esse que está aqui ao lado é o tradutor.
Então, a gente tinha que fazer o atendimento com tradução, porque eles não nem inglês, nem a nossa língua, né? Nem o português, só os que vêm de Moçambique entendem português. Eles falam o Swahili, que é um dialeto local, e aí fica um tradutor ali. Então a pessoa a gente conversa com o tradutor conversa com eles e a gente tenta fazer essa ponte, né? Para tentar ajudar. Esse aqui é o Léo, é o Leonardo, aqui de Campo Grande, né? Que é um gastropediatra, que também estava lá atendendo como pediatra. Uma alegria. Essa foto é dele, eu gosto de colocar aqui porque é muito significativo. Ele bateu isso no centro do Malawi, acho que na capital do Malawi, que isso é uma iguaria deles, que é espetinho de rato, né? E ele bateu essa foto, então eu peguei essa foto do Léo. E aqui mais algumas fotos do atendimento, né? Vocês veem a alegria das pessoas, né, do atendimento. A Thaís, né, é fisioterapeuta, ela mora na Austrália, mas ela é brasileira, e aí ela vem para o projeto ó, periodicamente ajudar né, com fisioterapia. E é isso, o que a gente sentia ali era uma alegria, era um clima, uma espiritualidade muito forte, era muito, muito gostoso estar lá. Aí mais algumas fotos, né, da nossa interação da equipe com todo mundo, com as pessoas que davam apoio para o nosso trabalho. Aqui o Iago, que ajudou um monte, ele é administrador de empresa, ele ajudou um monte organizando as filas, entregando as pulseirinhas, fazendo a triagem dos pacientes, né? Pois o Marcelo pode comentar, que o Marcelo estava com ele lá. Hã? Ele tá aí. Não sei se ele está. Tá. E a Laís, a... essa é uma estudante de medicina aqui da Uniderp. Fugiu o É nome dela. Lívia? Não é isso, não, Lívia? Não é? Não, a. Ai, fugiu o nome dela. Lívia. A Lívia e essa aqui do meio. Tainá. Tainá, maravilhosa também. Eles amaram a experiência, né? A gente pensava, poxa, mas estudantes de medicina, eles amaram a experiência, eles atendiam com a gente, eles ajudavam na dinâmica do processo, foi uma experiência muito, muito bacana. Nós tivemos dois cirurgiões, um deles um urologista, que é o Rodrigo, e o outro é a Larissa, né? De Goiânia. O Rodrigo, acho que é de Goiânia também, os dois, mas não se conheciam. Mas se conheceram lá assim, nós tivemos bastante dificuldade com as cirurgias, porque o hospital local cria dificuldades para que as cirurgias aconteçam, mas com tudo isso eles conseguiram fazer mais de 32 cirurgias, ou 34, se eu não me engano, nesses dias que ficamos lá. Essa aqui é a nossa sala de atendimento, minha e da Angélica, né? É a sala de ginecologia. Fora a mesa e os móveis, o resto tudo nós levamos, até as perneiras nós precisamos levar. Nós levamos tudo que vocês estão vendo espalhado aí a gente levou e montamos essa salinha aí, foi muito, muito legal. Foi muito bacana, a gente conseguiu atender muitas mulheres. Aqui o atendimento, né, a tradutora e o atendimento, como é que a gente fazia. Essa aqui essa bolsa da direita, da esquerda, desculpa, é uma tradutora Tutsi, que além de tudo tem alguns dialetos lá que não são o Swahili. Então tem algumas etnias que precisam de um tradutor específico. Então, essa aqui era a tradutora Tutsi, que ficava o tempo todo ali também ajudando a gente quando precisava. E essa aqui é a Cristine, que é uma cantora do coral, né, Ubuntu, que é também maravilhosa. Algumas das pessoas assim que a gente conviveu. E aqui um pouco de foto das crianças, né? Muitas crianças, né? E crianças mais velhas cuidando de crianças menores, né? A gente vê isso muito. Esse aqui é o atendimento da oftalmologista. Não temos fotos, eu não tenho foto da nossa oftalmologista, mas ela atendeu muitos pacientes, muitos mesmo. Acho que ela foi a pessoa que mais atendeu na nossa caravana. E ela levou muitos óculos, teve muito trabalho mesmo para ela.
e mais algumas fotos aqui do atendimento das mulheres. Vocês podem ver onde você olha, tem uma mulher e um bebê, uma mulher e uma criança, né? Uma ou várias crianças, né? Essa aqui é uma mulher que me procurou muitas vezes pedindo apadrinhamento, então ela passava quase todo dia ali na minha sala para que eu pudesse apadrinhar ela, pedindo ajuda, pedindo ajuda. No final, a gente conseguiu, eu consegui um apoio marital que apadrinhou ela, e nós conseguimos apadrinhar ela também. E aqui a Tainá também, né? A outra estudante também. E aqui alguns outros, acredito que apadrinhamentos também. E aí a gente também encontrou lá uma coisa muito legal que foram os Mormons. Os Mormons sempre constroem todo ano alguma coisa para eles. No caso, esse ano eles estavam construindo uma padaria para a Fraternidade Sem Fronteiras. E é muito interessante porque são eles que trabalham, são os adolescentes americanos que trabalham construindo. Eles fazem turnos de 15 dias e aí trocam e vem um novo grupo, e assim eles ficam ali se revezando até terminar a construção da, da padaria. E aí essa imagem, né, muito comum que a gente vê lá, né? Não existe carrinho, né, gente, de bebê, então as mães carregam os bebês nas costas, mas toda mãe tem bebê, então toda mulher está com o bebê sempre carregando nas costas, né? E a beleza das mulheres, a beleza das pessoas, a beleza que a gente viu lá, né? Não tem palavras, né? Olha lá no momento de espiritualidade, o que que a gente vê? Mulheres e crianças, né? Vocês podem ver. A mulher que não tem criança era um grande ponto de sofrimento para elas. Aqui já no final da nossa caravana, né, a gente tem aqui a Clarice e o Wagner, e aqui o nosso grupo todo já todo interagindo, já, né, misturado com o pessoal todo. Era muito forte a emoção que a gente sentia, era muita alegria de ver essa comunhão que se instala ali, né? Essa mistura, esse eu sou porque você é, eu estou aqui por você, né? Eu me importo com você. Era muito gostoso esse clima, essa espiritualidade que a gente via lá. E aí, para terminar, eu só queria dar o meu gratidão para esses dois, né? Para o Wagner e para a Clarissa, que são imensos. A gente teve a oportunidade de ficar lá esses 12 dias na casa deles, vendo eles, interagindo com eles e vendo o trabalho imenso, imenso e profundamente desgastante, porque é muito angustiante a gente atender 800 pessoas sabendo que tem 50 mil lá fora, né? É muito angustiante você deitar e dormir e se alimentar, saber que tem milhares de pessoas lá que não estão comendo. Então, é um trabalho pesado, muito, muito desgastante, maravilhoso, imenso. Então, gratidão a eles por poder a gente compartilhar um pouco disso que eles fazem, né? E é isso que Obri- eu queria. Obrigado, Adriane. Nós estamos aqui fazendo essa reunião um mês e meio depois que retornamos. Eu estava explicando para a Regina, que está aqui do meu lado, e a Isadora, que a gente volta de luto também. Então, às vezes, para lembrar dos fatos, às vezes tem que figurar para não correr aquele riozinho, que vocês sabem que os homens não choram, mas às vezes cai um rio no rosto da gente e você tem que segurar. Eu estou brincando, é claro. Eu quero convidar o Pato, a Angélica e o Wagner, que estão nos visitando na reunião da AME, para que eles dividam conosco um pouquinho da experiência que tiveram. A gente está muito feliz que está o grupo da AME e alguns amigos a mais, a Edna, a Renate, a Fran, a Camila. O Iago está nos visitando também. Então, tem bastante gente na reunião. Eu gostaria de convidá-los, agora o Wagner, o Pato, a Angélica, para trazer também um pouquinho da experiência, do que eles sentiram, do que eles perceberam durante essa estada lá, durante os atendimentos. Depois dessa apresentação maravilhosa, né? Acho que ela falou, ela tentou expor, né? Todo o sentimento que a gente, tudo que a gente sentia durante aquele tempo todo que a gente estava lá, né? Porque é muito difícil a gente falar o que a gente estava sentindo, né? Você dizer o que sente, ou você
assistir um vídeo, você assistir um documentário, é bem diferente do que você viver, né, aquilo tudo. A Adriana falou perfeito tudo que a gente viveu lá e tudo que a gente ainda precisa fazer, né? Eu fui já em 4 caravanas, 3 para Moçambique, e essa foi a minha primeira vez no Malawi. E cada vez que eu vou para a África, eu volto com, com a energia, assim, com a ideia de que a gente faz muito pouco, sabe? Que a gente faz muito pouco perto da quantidade de necessidade que eles têm, né? E eu tinha uma visão eu tinha uma visão assim de que a caravana talvez não era tão efetiva, porque a gente gasta tanto dinheiro com passagens, é, assim, fica uma coisa cara. E eu ficava pensando, por que que a gente não gasta todo esse dinheiro com a Fraternidade Sem Fronteiras, em vez de a gente ficar viajando? E essa do Malau, então, eu tive uma clareza sobre essa resposta, né? Porque enquanto a caravana está acontecendo, a quantidade de apadrinhamento é muito grande, né? A gente está sempre envolvido naquilo, postando fotos nas redes sociais, os amigos, os parentes, e a gente consegue muitos apadrinhamentos, né? Num dia só do nosso passeio para o campo de refugiados, foram 14 apadrinhamentos, foram 14 mães do campo que saíram da miséria e foram para o trabalho. 14 mães significam 14 famílias, né? E se a gente vê uma mãe com no mínimo 3 crianças, né? Olha quantas pessoas nós ajudamos em um dia. Então, eu voltei com essa resposta muito clara na minha cabeça. As caravanas da Fraternidade Sem Fronteiras, elas são fundamentais para o processo, porque a gente vê que ao longo do tempo, quando a gente retorna, a nossa vida vai voltando ao normal, a coisa vai esfriando, a gente continua ainda com a vontade de ajudar, mas aquilo tudo a nossa vida vai se encaixando na nossa rotina, né? E aí vai ficando um pouco frio esse processo do apadrinhamento. Então é muito importante as caravanas. Quem tiver a oportunidade de ir, vá nas caravanas, porque é uma experiência ímpar na nossa vida, né? Elas dividem a nossa vida em antes e depois desse acontecimento. E a necessidade é extrema, né? E a gente poder fazer um pouquinho, quando a gente faz o que pode, a gente faz o máximo, né? Então, atender 3.000 pessoas num campo de refugiado de 50 é o que a gente pôde fazer. Então, eu acho que a gente fez o máximo que a gente conseguiu, né? Porque a gente tem muitas limitações logísticas. É difícil levar medicação, porque nós temos um limite de mala. É difícil comprar lá, porque as farmácias não têm medicação, né? A gente quer comprar 1.000 amoxicilina, eles chegavam com 30, 40. Era numa manhã de atendimento, ia tudo embora. Então, isso tudo limitava, mas assim, a gente fazia o máximo que a gente conseguia, né? E é isso, pessoal. Eu acho que é importante é, a multiplicação, né, dessas informações, a multiplicação nas redes sociais, nos colegas de trabalho, na família, porque é assim que a gente consegue apadrinhamento. Porque as pessoas estão desconfiadas, né? Ah, eu posso colocar o dinheiro lá? Será que vai mesmo para as crianças? E aí, quando é uma pessoa conhecida, eles, sim, é o Pato que está lá, eu conheço o Pato, então eu vou apadrinhar, né, o parente, o amigo. Então, a importância de divulgar esse projeto é porque precisa ajudar muito, muito, muito mais pessoas. E é isso, obrigado aí pelo grupo, foi um grupo maravilhoso, o Marcelo foi um líder fantástico, né? Nasceu para isso, o Marcelo. E foi tudo muito legal, muito harmônico, foi sensacional, uma experiência fantástica que eu recomendo para todo mundo. Wagner,
você não gostaria de comentar alguma coisa para a gente, compartilhar como é que foi a tua experiência? Você foi pela primeira vez, não é isso? Sim. Bom, boa noite a todos. Boa É noite. é uma alegria rever, é uma alegria revê-los. Saudades de vocês, saudades do nosso convívio. Foi a minha primeira caravana. Eu só lamento que só agora, na minha idade, eu descobri essa caravana, descobri esse, esse carinho, né? Foi uma honra ter participado dessa caravana e eu voltei de lá com o espírito de que eu quero voltar lá o quanto antes, né? Eu acho que o Pato falou uma coisa muito bonita. Você divide a sua vida antes e depois da caravana, né? A gente se sente médico, de uma forma bem pura, né? No sentido de poder contribuir com o próximo. E a caravana nos transforma. Então eu voltei de lá com a vontade de retornar ao Malawi. Esse meu sonho de voltar enquanto for possível na minha vida. Eu quero retornar ao Malawi para poder auxiliar de alguma forma os nossos irmãos que lá estão. A caravana foi em si maravilhosa. O Marcelo é o grande responsável por isso. Ele consegue, ele consegue dar atenção a todos, ele consegue amenizar todos os problemas, né? Então foi uma coisa muito gratificante. E de fato, eu acho que assim, eu convivendo e ouvindo, né, aqueles que têm bastante experiência de outras caravanas, como a Angélica, como o Pato, né, que já participaram de outras em outros países, eu entendo que talvez a, a nossa caravana, que foi uma caravana de saúde lá no Malawi, ela passa a ser não estou querendo dizer que o problema da fome no Malawi não é relevante. É muito relevante. Óbvio que é relevante. Mas nós, como médicos, a gente deve executar esse nobre papel de poder auxiliar o ser humano que tem uma deficiência, uma doença, um problema de natureza física ou emocional, que a gente pode contribuir de alguma forma. Então, a caravana, acho que ela tem esse poder. O Pato bem colocou que ir até lá, embora tendo o custo financeiro, né, que poderia ser transformado em remédio, em medicamento, e eventualmente ser mais proveitoso, na prática, ele passa a ser uma presença muito chave, multiplicando não só a nossa ação como médico, mas a nossa ação quando nós retornamos junto a toda a comunidade. Então, eu voltei de lá com a vontade, o desejo, e acho que todos os caravaneiros retornaram, de ampliar o número de médicos, colegas, profissionais de saúde que possam, o ano que vem e nos anos vindouros, retornar ao Malawi. Eu acho que essa foi talvez o espírito que faz com que a gente possa dizer, vamos voltar. Obrigado, Wagner. A Angélica e a Camila querem compartilhar conosco a experiência, alguma coisa? Vou tentar falar um pouquinho, tá dando certo? Agora está Todos me ótimo. escutam? Ok. Primeiro, boa noite, né? Um abraço a todos os queridos amigos. E não é a primeira vez também que eu fui numa caravana para a África, né? E eu já havia ido para Moçambique, tive a oportunidade, de, inclusive, aqui com o Marcelo para Madagascar. E lá a gente é, passou realmente por muitas situações tristes e que incomodaram muito, né, Marcelo, quando a gente foi para Madagascar, porque o nível de miséria e de pobreza era muito grande. Mas em Malawi tem um ponto maior, porque eles são refugiados, né? Então eles saem lá de uma cidade no Congo,
já sofreram uma quantidade enorme de violência, andam, assim, muitos quilômetros, né, com a esperança de encontrar um lugar em que os acolha e que eles serão felizes e que serão prósperos e que poderão viver suas vidas com dignidade, né? E quando chega em Malawi, lá no campo de Dzaleka, que foi um campo que foi montado para 10 mil pessoas, receber 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas, eles são literalmente assim, jogados numa prisão a céu aberto, né? E lá, num lugar que seria para 10 mil pessoas, já tem 53 mil pessoas, né? Então, é uma situação que, junto com a falta de água, com a falta de alimento, né, com a falta de emprego, eles não podem trabalhar, eles não podem sair do campo, né? E com algumas situações assim médicas muito tristes que nós encontramos, como o tracoma, né, em crianças e em famílias, né, o tracoma, que é aquela doença oftalmológica causada pela clamídia. E aí você vai ler na internet, a gente chega, né, assim, angustiado, porque sabe que precisaria fazer alguma coisa, precisaria levar alguma coisa na próxima caravana, né, precisaria ter essa intenção de acabar pelo menos com o tracoma, né? E aí a gente abre na internet e a primeira coisa que aparece, Malawi conseguiu erradicar o tracoma em 2020. E a gente encontrou um monte de gente ali com tracoma, né? Uma verdadeira infestação num campo de refugiados, né? E como que se combate o tracoma? Além de dando a medicação, as principais medidas são banho, né? A criança lavar o rosto e lavar os olhos todos os dias, lavar as mãos, né? São coisas simples, para nós seria simples, né? E para lá é tão difícil, né? Nós tivemos a oportunidade de, num domingo, ir lá no lago de Malawi, que é um mar de água doce, né? Que fica o quê? A 2 horas ali do campo de Zaleca. E lá eles não têm água, né? Não tem água, não tem comida, não tem trabalho. Então, realmente, essas coisas, elas incomodam, assim, quando a gente volta, né? Então, é isso. Mas a Adriane falou muito bem e todos que me precederam, né? É só isso mesmo que eu tinha para falar. Obrigado, Angélica. A Camila vai contar um pouco da experiência dela de fisioterapeuta, de como é que foi, não é, Camila? Você vai nos contar um pouquinho? Marcelo, acho que já foi falado quase tudo, né? Eu Mas não você tenho tem uma muita fala coisa. muito importante sobre o apadrinhamento, que não está dando dinheiro para a pessoa. Conta para a turma aí, conta mais algumas coisas. Tá, o apadrinhamento é... bem, primeiro que, assim, falaram que tem 50 mil, 54 mil, né? Mas quando eu estava lá, eu ouvi de algumas pessoas que, na verdade, oficialmente tem 54 mil, mas que tem muito mais, tem quase 80 mil lá. Não sei se é verdade ou não. Bem, mas o apadrinhamento é o seguinte: em geral, são mais mães, né? Que a gente apadrinha, mas depois nós ficamos sabendo que também tem alguns homens, porque é muito raro o pai ficar com as crianças, normalmente são as mães que ficam, né? E as mães são ou viúvas ou abandonadas, e aí elas têm que se prostituir para poder alimentar os filhos. Então, quando a gente apadrinha, elas recebem um trabalho e elas podem levar. Eu não tinha essa informação, Adriane, mas elas podem colocar 2 filhos no projeto. E para nós são R$ 250, mas para elas são quase US$ 50, são em torno de 40 e pouco, porque eles têm também algumas despesas. Essas mães trabalham num campo de plantação. Como que chama, Adriane? A Qual que Chambra? era A a Chambra? chambra?
Elas Mas trabalham e lá elas têm Mashallah. 2 alimentações por dia. E as crianças também têm e têm a escola. Então, para elas, realmente é um alento quando elas são apadrinhadas. Porque só quem está lá, quem viu, vê a diferença que é e a esperança que é quando eles entram no projeto. Gente, porque não tem, eu não sei como não tem nós, eu acho que todo mundo que está aqui no grupo, eu não sei, são espíritas, então a impressão que eu tenho como espírita é que eles sabiam, eles são tão resignados que eles sabiam que eles iam passar por uma prova muito, muito difícil e eles são resignados, eles não, lá não tem taxa de suicídio, não tem taxa de aborto, porque me parece que o espírito é tão comprometido que eles sabem que ali eles vão depurar para uma próxima, talvez para uma próxima vida. Essa é a impressão que eu tenho. Então, para nós que estamos aqui, quando a gente apadrinha, não é muito 250, pode ser até que pese um pouco mais, mas para eles é uma diferença incrível de vida, de vida. É isso. Eu não sei se você queria que falasse mais alguma coisa, Marcelo? Não, é que você comentou bem que a gente não está dando dinheiro para a pessoa ficar à toa em casa sem fazer nada, né? Está dando oportunidade de trabalho. A Fraternidade Sem Fronteiras não tem como contratar a pessoa. Então, a gente está dando o salário que a Fraternidade Sem Fronteiras vai transmitir um salário para a pessoa que vai trabalhar. E isso vai dar dignidade, porque o trabalho dá dignidade para a pessoa. Ela passa a ser vista diferente na sua comunidade. É porque Ela eu deixa. cheguei Não, eu Não, cheguei a ouvir de gente que falou assim para mim, uai, mas elas têm que se mexer, vai ficar dando dinheiro? Olha, né, assim, uma pessoa chegou a me falar isso. e esse projeto da Mães do Campo é para dar emprego mesmo. A gente está pagando salário porque lá eles não têm como pagar o salário. Talvez se no futuro conseguir uma produção agrícola grande e depois pudesse ser vendido, mas ela é usada para alimentar o próprio povo que está lá. Então, eu não creio que vai gerar renda, vai gerar lucro a plantação, vai só melhorar a qualidade nutritiva. Mas eu estou muito feliz, a nossa reunião termina daqui a pouquinho. É uma felicidade reencontrar os amigos que foram conosco. Alguns aqui estão assistindo, são voluntários, outros são simpatizantes, e é uma causa realmente muito bonita. Eu estou dando seguimento porque eu sou um coordenador imperfeito, apesar do povo ficar elogiando, mas é tudo bondade do povo, porque ano que vem nós vamos tentar retornar. Já muitas pessoas estão me falando voltar em julho, porque são férias escolares, na faculdade permite que os alunos possam ir, os colegas que dão aula podem ir, fica mais fácil, e apesar que julho é mais caro. Se a gente fosse na entre-safra, não sei se pode dizer assim, Wagner, mas se fosse primavera ou outono, sair reduz 40% o preço das passagens. A Angélica voltou com o coração muito sensibilizado, como todos nós, e teve a ideia de criar uma liga. Então, a gente pensou em criar uma liga de profissionais da área de saúde, inconformados com a situação sofrida do Malawi, ia começar com um grupo de WhatsApp, reuniões regulares, e chamar não só o nosso grupo, como outros grupos que já foram, e aí fazer uma proposta de ter uma visita regular. Então, um grupo se compromete a ir no primeiro bimestre, outro grupo no meio do ano, outro grupo no fim, e assim talvez a gente pudesse programar visitas regulares. E daí fazer uma tempestade de ideias, de repente conseguir um distribuidor em que a gente pudesse comprar remédios lá, doações regulares para montar uma farmácia. E tem uma colega ou duas, a Lila foi maravilhosa, nos orientou muito antes da ida. Ela faz atendimento uma vez por semana online, poderia ampliar esse atendimento. A ideia da Angélica e a nossa reunião de hoje é para fazer a proposta, quem tiver interessado e queira participar, a princípio profissionais de saúde, mas todos que queiram auxiliar, e a gente montaria então um grupo voltado à saúde. Eu já entrei em contato com o Wagner e com a Clarissa, para eles nos transmitirem as necessidades maiores de lá. Então, atendimento regular para os funcionários, atendimento para as mães e crianças, atendimento para o entorno das pessoas, porque atender e dar atendimento médico também faz com que a fraternidade seja mais aceita pela comunidade, mais respeitada, mais bem-vinda lá no meio de um ambiente que é hostil.
São pessoas que estão fugindo do seu habitat e aí agora se deparam com uma realidade muito sofrida. Eles saem da guerra, mas chegam num lugar que está pacífico, mas não tem nada. É bastante difícil. Agora, a gente viu também valores morais, valores éticos muito bonitos, viu o Ubuntu assim, acontecendo de verdade. Então, a gente volta sofrendo um luto, volta emotivo, mas ao mesmo tempo volta renovado, com a vontade de aprender um pouco mais com eles e talvez ajudar um pouquinho mais. A gente, todo mundo que foi, eu acho que eu posso falar por todos, não tem dúvida que você ajuda, mas você se sente ajudado, não é verdade? Então, a partir de agora, a gente vai tentar montar um grupo de WhatsApp, organizar, talvez mais para frente, reuniões regulares, para que a gente fomente esse grupo. Amanhã, depois de amanhã, está indo um outro grupo do Marujo, não é isso, Wagner? Eles vão ter um foco maior em cirurgia, mas é um grupo pequeno, são uma dúzia de médicos. Nove, Tá sem nove som. médicos, 9 médicos, né? nove É, médicos. E olha, e nosso grupo. até eu queria só até fazer uma. Eu tive uma reunião semana passada com o Marujo, que é o coordenador da próxima reunião, e assim, a gente fez até um balanço do que se passou esse ano. Esse ano, em essência, de saúde, vamos falar da área de saúde, no Malawi ele vai receber da Zaleca apenas 2 caravanas, apenas 2, a nossa e a do Marujo. Sendo que a nossa foi a caravana que o próprio Marujo falou: nossa, vocês foram num grupo de 27, maravilhoso, nossa. Ele ficou assim, entusiasmado e muito feliz com o volume que foi possível fazer de atendimento da nossa caravana. E ele falou: estamos indo numa caravana com apenas 9 médicos, está indo até um bom número de dentistas, está indo 7 dentistas, se não me falha a memória, na caravana do Marujo, e até um número que provavelmente lá o nosso local de atendimento não dá condição para que 7 dentistas possam atuar. Então, ficou bem claro que se na caravana do Marujo está indo anestesistas, proctologista, urologista, ele é cirurgião plástico, está indo uma equipe boa cirúrgica, eles estão ainda deficientes de pediatras, clínicos, dermatos. Então, está tendo uma deficiência, não deficiência, bom seria que nós pudéssemos distribuir profissionais. Acho que o Gazaleca precisa de, no mínimo, 3 caravanas de saúde no ano. Um número bom, 4. Sendo que a nossa caravana, não vou dizer que tenha sido um bom modelo, mas permitiu quase todas as especialidades estarem presentes, o que isso ajuda muito, né? Então, eu acho que ao expandir essa ideia, criar o grupo de WhatsApp ou esse grupo Saúde Malawi 2025, eu acho que nós vamos tentar meio que fazer com que as pessoas possam se preparar para estar lá o ano que vem, né? Criando, como você bem colocou, Marcelo, uma caravana no primeiro trimestre, uma na metade do ano, uma segunda, uma terceira. O Marujo, por exemplo, ele manifestou que para ele, os meses de junho, julho e agosto, é impossível ele e o grupo dele participarem, porque eles têm muita atividade cirúrgica nesses meses do ano aqui em São Paulo. Eu ouvi também de muitos colegas da nossa caravana que eles estavam associando 15 dias de férias, férias com seus familiares, com outros 15 dias de atividade na caravana. E a gente podia ampliar com bastante antecedência o número de médicos ou profissionais de saúde que poderiam, entre aspas, doar 15 dias da sua vida naquele ano, no ano, para o Malawi. Ou seja, tira 30 dias de férias, que grande parte de nós tem vínculos com hospitais, com atividades de saúde, onde você não pode tirar férias quando você quer. Você tira férias em acordo com os seus colegas, em acordo com o grupo, em acordo com a instituição que você trabalha. E você dá 15 dias, de certa forma, para a sua família
e outros 15 lá para o Malawi. Então, quer dizer, eu acho que esse o nosso foco de tentar o ano que vem ter pelo menos um bom número de médicos nessas caravanas, no plural, lá no Malawi, de saúde. Eu acho que a gente pode tentar, sim. A Camila quer fazer um comentário? Eu quero. Janeiro, fevereiro, é muito caro, Marcelo? Janeiro eu não sei. O que eu vi foi março, eu acho. A gente viu outros valores. O preço das passagens reduzia assim 40%. Era um valor bem menos caro. Não, porque março já começam as aulas, mas assim, janeiro, por exemplo, não teria aula. Quem dá aula em universidade, essas coisas, não seria um problema. Janeiro ou começo de fevereiro. Eu não A sei como que é o gente. clima lá também, mas era O uma clima, opção. o clima de lá é muito parecido com o daqui. As temperaturas são próximas às nossas. Vocês lembram que estava um pouquinho mais frio que aqui, coisa de 2, 3, 5 graus a menos, porque lá é alto. Lá era E frio. um pouquinho mais frio que aqui. Foi bem. A gente vai Mas tentar, então, criar esse grupo, Camila, e dentro do grupo todos os interessados vão participar e a gente vai fomentar a ideia de ter 2, 3, 4 caravanas por ano. O pessoal gostou muito de julho, eu mesmo estava sugerindo mudar de julho, mas o Wagner falou, olha, para os acadêmicos é uma boa opção, para quem dá aula é uma boa opção, então, possivelmente o nosso grupo, muitos de nós retornemos em julho e a gente vai tentar fomentar que tenham outras ao longo do ano. A Fraternidade Sem Fronteiras começou há 15 anos atrás aqui em Campo Grande com 50 crianças apadrinhadas. E desde então tem esse modelo que hoje tem um nome bonito, o crowdfunding. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas ele é mantido por muitas pessoas. Então, todo mundo que quiser ajudar pode participar. Inicialmente era R$ 50 e ainda tem essa proposta, R$ 50 por mês, apadrinha um projeto. Esse específico da Mães do Campo é um pouco mais porque paga o salário dela, mas assim, é só entrar no site, se alguém quiser, a gente manda o site direto do apadrinhamento, pode participar com qualquer valor e as pessoas às vezes estão apertadas, não pode ajudar com dinheiro, tem milhares de coisas que dá para fazer, dá para divulgar a seriedade do projeto, dá para participar de inúmeras ações, tem feiras, aqui em Campo Grande tem uma orquestra sinfônica que é patrocinada por eles, tem o Fraternidade nas Ruas, que ajuda a acolher os dependentes químicos e quem quiser sai da rua. Então, tem centenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo, não precisa necessariamente ajudar com dinheiro, mas se puder escolher, escolhe o projeto que a gente está mais sofrido junto, não é isso? A Mães do Campo. A gente tem 2 minutos para alguma pergunta rápida, em seguida vamos ter que encerrar a reunião, e depois eu mando os convites para todo mundo que quiser participar do grupo esse de Saúde Malawi 2025 e adiante. Quem que quer perguntar? Marcelo, o apadrinhamento começa agora com R$ 25. Esse eu estava desatualizado. Eles diminuíram para que mais pessoas pudessem ajudar. Eu É muito coloquei bom. o link do Hã? apadrinhamento, coloquei o link do apadrinhamento de Mães do Campo no grupo da AME, tá? Perfeito, obrigado. E aí, se alguém que não está no grupo quiser, é só me avisar que a gente manda. Eu acho que Marcelo, o Paulo tinha perguntado. Pode falar, Paulo. é só uma sugestão, talvez pudesse fazer um alinhamento um pouco mais a longo prazo, a cada 2 anos, planejamento, de forma que pudesse formar pequenas equipes, como vocês estão pensando, com requerimentos mínimos de profissionais e tudo mais, formando pequenos grupos, equipes, né, que possam cobrir mais. Porque às vezes a pessoa não pensa em 2025, mas já vai se planejando para 2026. Assim você faz dá mais liberdade para a gente já ir se planejando em relação a isso, talvez. Sugestão só. Eles têm uma agenda bem flexível, depende mais da gente se dispor aí. Então, a ideia é criar um grupo de profissionais da saúde que pensem, que façam uma tempestade de ideias, que organizem, e aí, se a gente conseguisse ter regular 3 ou 4 vezes por ano, ajudaria muito porque dá continuidade. Então, uma pessoa consegue ser vista de uma vez, na próxima vê de novo, dá continuidade do tratamento. E a ideia da Angélica é isso, é um grupo que fomente essas visitas regularmente.
A gente vai colocar o nome 2025 como um passo inicial, mas a ideia não é isso, Wagner, não é isso, Angélica, que seja para longo prazo, um grupo permanente que fomente um progresso nesse sentido. O Wagner vai estar aqui daqui 2 semanas e meia, acho que ele chega em Campo Grande, e aí a gente vai sentar com ele, definir diretrizes, prioridades e dar um impulso para esse grupo continue. Uma coisa que me chama atenção e me deixa feliz é que encontramos muitos colegas da Unifesp. É interessante, muitos dos que estavam lá, nós estávamos em 15 médicos mais 2 psiquiatras. Eu brinco, o Rodolfo não fica bravo comigo, não, éramos 17, vai, mais vários outros profissionais de saúde. Mas vários, um número expressivo, uma porcentagem grande tinham circulado em algum momento pela Unifesp. Era engraçado. E tá o Wagner aqui, professor de lá, e a gente ficou feliz. Nós vamos tentar, cada um de nós, trazer mais pessoas amigas interessadas. Já estão aqui conosco. Eu estou vendo alguns rostinhos aí que são amigos pessoais que estão interessados em ajudar de alguma forma. O, Pessoal, pode falar. se possível, né, nós não vamos, num primeiro momento, estabelecer datas, né, de um modo geral, mas a Camila acabou de citar uma data que realmente o janeiro ou fevereiro, vamos colocar assim, a primeira quinzena de fevereiro, de fato, é oportuna também para as férias e, portanto, oportuna para que se constitua uma caravana de saúde, grosso modo. Julho, uma outra data. Eu tenho certeza que o grupo do Marujo, né, a maior parte dos colegas também, eles têm uma certa predileção para fazer caravanas em setembro, outubro. Então, assim, grosso modo, a gente começa a vislumbrar que se a gente fizer um esforço, haverão pelo menos 3 caravanas. 3. Se houver um número até maior, até vai ser bem-vindo. E eu acho que o objetivo de todos nós, né, de vocês em Campo Grande, São Paulo, o Rodrigo em Goiânia, é fomentar mais profissionais de saúde que possam estar conosco, se não numa outra data. Hoje mesmo, no centro cirúrgico, eu, uma médica, ao ouvir falar do Malawi e da Zaleca, ela falou assim: Nossa, adoraria participar desse projeto. Quando haverão caravanas? Quando é que vai ter? Eu falei: Só depende de você. Você escolhe a data e provavelmente vai ter uma caravana esperando por você. Então, na prática, eu acho que no momento que você vislumbra com uma certa. É uma médica jovem, e eu sei que envolve aspectos financeiros, familiares, da própria momento das férias, né? Eu acho que todos nós que trabalhamos com atividade na área de saúde e temos um vínculo com alguma instituição, vai ser necessário esse planejamento. Eu acho que é isso que a gente tem que canalizar e quem quer que seja encontrar uma data boa para retornar ao Malawi ou ir pela primeira vez. Nós vamos criar aí um grupo de fomento e vamos convidar todos para participar. Muito obrigado pela presença de todos. Eu fico feliz de ver alguns rostinhos, até que não são da reunião da AME, mas estão aqui conosco. Eu quero agradecer pessoalmente cada um de vocês. Os meus irmãos estiveram comigo no Malawi, os meus irmãos que estão aqui na AMMS. A todos vocês, o nosso agradecimento. Eu vou pedir para a Regina fazer a prece de encerramento e as dúvidas podem me mandar e daqui a pouco, daqui a alguns dias, eu já mando o link com o convite para todos que quiserem participar. Tá bom? Então, vamos lá. Com você, Regina. Boa noite a todos. Vamos pedir a Jesus, a Deus nosso Pai, que abençoe os nossos propósitos de procurar fazer um pouco nesta existência do muito que recebemos por estes nossos irmãos da África, que eles recebam do nosso carinho, que seja por pensamento à distância, para que possam prosseguir quando nós aqui temos tanto e não percebemos. Agradecemos a cada um dos participantes desta reunião
de todos aqueles que estiveram lá no local e que possamos auxiliar a cada dia mais para que as nossas existências sejam plenas de propósitos realizados. Se conosco, Jesus, e assim seja. Que assim seja. Obrigado, Regina. Obrigado a todos que estão aqui presentes.